Eu gostaria de convidá-los para que vocês abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, e nós faremos a leitura dos 12 primeiros versículos deste capítulo. Lucas 24, do verso 1 ao verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Estas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas, para eles, estas palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Senhor Deus, que grandiosa revelação nós temos em Tua palavra. Como é maravilhoso para nós, mortais, sermos informados de que o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo e assumiu a natureza humana, identificando-se conosco e pagando a nossa dívida, ressurgiu dentre os mortos. Não se encontra em uma sepultura, não foi detido, capturado pela morte, mas a venceu. Ressurgiu, subiu aos céus, reina soberano sobre todas as coisas, reúne o seu povo de todos os cantos da terra. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque estas coisas nos dão esperança, estas coisas nos trazem alegria e dão sentido, ó Deus, para o nosso culto. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor alimente a nossa fé a cada dia, para que não venhamos a duvidar de Ti nem do Teu poder. Para que tenhamos, ó Deus, disposição, motivação suficiente para nos consagrar ao Senhor e para aplicar em nosso viver as verdades que nós temos aprendido. Cuida de nós, ó Deus. Obrigado pelo perdão que nos é concedido, obrigado pela salvação que nos é concedida, porque nós não poderíamos conquistá-la por nós mesmos. Mas o Senhor Jesus venceu. O Senhor Jesus abriu os livros. O Senhor Jesus comanda a história. O Senhor Jesus está ao nosso lado. O Senhor Jesus nos faz promessas. E nós podemos crer, porque o Senhor ressurgiu. E é em nome dele, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Um conhecido evangelista, Ray Comfort, foi entrevistado certa vez em um programa de TV formado basicamente por militantes ateístas. Um deles fez uma pergunta: Ray, nós claramente temos diferentes perspectivas da realidade. Dentro da sua visão de mundo, você crê que Deus existe e eu não. Considerando que nós temos uma visão diferente sobre isso, qual o melhor método para chegarmos a um acordo sobre o que é verdade? E o evangelista respondeu: bem, eu não sei se você poderia apontar o que é verdade.
Como cristão, eu posso dizer que encontrei a verdade, afinal de contas, Jesus disse, eu sou a verdade. E eu não sei se algum ateu poderia apontar um outro ateu que disse algo parecido, ou pode indicar qualquer coisa dizendo, essa é a verdade absoluta. Nesse momento, um dos entrevistadores o interrompe e diz, eu seria capaz de fazer isso agora mesmo, mas é certo que você não acreditaria em mim. O evangelista pede que o ateu faça uma tentativa. E o ateu retruca em tom de desafio. Pois bem, eu sou o caminho e tudo que eu digo é verdade. Pronto. Você crê em mim agora? O evangelista sabiamente responde, agora não, mas ressuscite depois que você morrer e eu vou acreditar em tudo que você disser. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é o esteio do Evangelho. Nada do que pregamos ou fazemos se sustenta sem a compreensão de que Jesus de Nazaré ressurgiu dentre os mortos. Os nossos corações hoje só estão cheios de alegria e de esperança porque a tumba em que Jesus foi posta está vazia. A Páscoa revela que temos um Salvador que nos redimiu. Revela que a nossa redenção é completa porque Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus e nos reconciliou com o Pai. Ele venceu a morte e agora intercede por nós em nossas fraquezas. Esse mesmo Jesus subiu aos céus e haverá de regressar em um dia muito aguardado por todos aqueles que creem nele. Porque à semelhança dele, nós ressuscitaremos e desfrutaremos da vida eterna em um corpo glorificado. E é precisamente a ressurreição do Salvador que nos dá a garantia de que todas estas coisas acontecerão. Essa é a maior e a melhor mensagem do mundo. Não há absolutamente nenhum paralelo que se possa traçar com qualquer tipo de proclamação. Não há fato que se equipare a esse em toda a história da humanidade. Mas não falta também quem questione a veracidade da ressurreição de Cristo. E não é difícil perceber por que Satanás tem todo o interesse nisso. Ora, se a ressurreição de Jesus foi algo verdadeiro, tenhamos ânimo, tenhamos expectativa de dias melhores, vivamos a nossa fé dignamente como filhos de Deus, anunciemos a salvação aos perdidos, confiemos em uma justiça plena e final, venhamos ao culto do Senhor. Mas se a ressurreição de Jesus é uma ficção, se a ressurreição de Jesus é um mito, como querem alguns, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, somos os mais infelizes de todos os homens, conforme disse o apóstolo Paulo. Quando alguns indivíduos tentaram a Jesus e lhe pediram um sinal do céu, como se eles já não tivessem recebido muitos, Jesus respondeu que nenhum sinal lhe seria dado, senão aquele do profeta Jonas. Porque assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava aludindo antecipadamente aos eventos do seu sepultamento, morte e ressurreição. E esse é o grande sinal de Deus aos homens. Jesus morreu, foi sepultado e ressurgiu. Portanto, o assunto aqui é crucial e o seu destino eterno depende inteiramente disso. E por isso, a Páscoa não é só um momento para reunir a família, compartilhar chocolate, aproveitar o feriado para lazer ou para descanso. É uma oportunidade, mais uma, que Deus concede para fazermos uma reflexão profunda sobre o que realmente vale a pena, considerando a vida daquele que nos deu a vida, considerando a morte daquele que venceu a morte, considerando a ressurreição daquele que nos faz reviver pela graça, porque estávamos mortos e perdidos em nossos delitos e pecados. O nosso objetivo nessa manhã, irmãos, é demonstrar, através do exame das Escrituras, que a ressurreição de Jesus é real. E ela traz impacto e efeito verdadeiro sobre as nossas vidas, apesar dos ataques que recebe.
A ressurreição de Jesus é imprescindível para que nós sejamos perdoados, para que tenhamos comunhão com Deus, para que suportemos as provações desse mundo, para que tenhamos a certeza da nossa vitória e para que um dia adentremos os portões celestiais. Se Cristo não ressuscitou, nada disso acontece. Mas se Cristo ressuscitou, isto é certo, é garantido. Estas coisas não são conquistadas por nós. Por maiores esforços que possamos fazer, nossas obras, nossas ações serão trapo de imundícia. Mas elas são conquistadas por Jesus na cruz e a nós são concedidas por causa da sua ressurreição. Irmãos, nós não somos apenas um composto de células que vai ser comido pelos vermes. Nós não somos apenas um organismo biológico que um dia vai virar pó. Nós não fomos feitos e aqui não estamos apenas para curtir uma viagem de algumas décadas que vai terminar na gaveta de um cemitério. Nós temos em que nos apoiar. E como que dá fundamento a tudo isso é a ressurreição de Jesus, eu quero demonstrar hoje que a ressurreição de Cristo é digna de crédito. Nós podemos confiar nela. A ressurreição de Jesus é digna de crédito por pelo menos 3 motivos. Primeiro, porque ela é fato miraculoso. A ressurreição de Jesus é um evento sobrenatural. Nenhum homem poderia reproduzir esse feito, nem mesmo inventar essa história. E nesse aspecto nós podemos fazer até mesmo um paralelo da ressurreição com a morte de Jesus, porque quando Cristo morreu, também aconteceram coisas extraordinárias. Vejam que as coisas que envolvem o Senhor Jesus, elas são tão impactantes que é como se a natureza, é como se a criação reagisse aos acontecimentos que se dão com Cristo. Então, quando ele morre na cruz, ou quando ele está para morrer, o sol escurece e há trevas sobre a terra. Mateus diz que quando Jesus rendeu o Espírito, as rochas se fenderam, sepulcros se abriram, muitos dos que estavam mortos ressuscitaram, apareceram aos seus e tipificaram o que estava por vir. Aquele episódio foi tão impressionante que o centurião e os que com ele estavam ao pé da cruz glorificaram a Deus e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus, esse homem era justo. Observando a nossa passagem, meus irmãos, vemos que as mulheres do nosso texto, sem dúvida, tinham muitas qualidades. Elas haviam acompanhado todo o momento da crucificação de Cristo. Elas se dispuseram a preparar aromas e bálsamos para ungir o corpo dele. Mas, no dia seguinte, como todo servo de Deus, guardaram o sábado, nada fizeram, conforme Lucas 23, versos 55 e 56. São atitudes que mostravam devoção e zelo. E no Evangelho de Lucas, mais do que em qualquer outro, as mulheres recebem destaque. De fato, muitas delas foram importantes no ministério de Jesus, como estas que testemunharam a sua ressurreição. Mas, apesar de tudo isso, aquelas mulheres do nosso texto tinham uma perspectiva equivocada. Como, aliás, estavam equivocados todos os discípulos do Mestre. Seus apóstolos mais próximos estavam equivocados também. Aquelas mulheres estavam a caminho do túmulo e esperavam encontrar o corpo de Cristo enrolado nos lençóis e talvez até em um estado inicial de decomposição. Segundo o Evangelho de Marcos, elas vinham discutindo a respeito de como removeriam a pedra que fora posta na frente do sepulcro, já que esse havia sido selado e estava vigiado por uma escolta romana a pedido dos sacerdotes judaicos. Tratava-se de uma pedra muito grande, pesada, com um formato circular. As mulheres evidentemente não teriam força para removê-la, afastá-la, mas mesmo assim, aparentemente sem muito planejamento, resolveram ir ao túmulo de Jesus. Ao chegar lá, constataram que a pedra já havia sido retirada. Algo diferente aconteceu. Elas ainda não sabiam, mas foi algo incomum, fora da curva, sobrenatural, inédito. No Evangelho de Mateus, lemos que houve um grande terremoto e que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela.
Ao descrever o anjo, Mateus diz que o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes eram alvas como a neve, eram vestes resplandecentes, nas palavras de Lucas, de tal forma que os guardas ficaram apavorados e as mulheres perplexas foram tomadas de medo e de temor. Marcos afirma que elas estavam surpreendidas, atemorizadas e possuídas de assombro. Não deixe que esses detalhes passem despercebidos. Toda aquela conspiração enfurecida de líderes invejosos não foi suficiente para manter Jesus no sepulcro. Homens forjados no exército da maior civilização de todos os tempos não foram capazes de manter Jesus no sepulcro. A enorme pedra de toneladas não foi suficiente para manter Jesus no sepulcro. Ela até era suficiente para impedir o acesso de qualquer indivíduo que tentasse casualmente entrar ali, mas ela era totalmente inútil para impedir a saída do único homem que estava no interior da tumba e que faz pouco caso para qualquer limitação da nossa parte. Aquilo é uma pedrinha para Deus. E a postura desse anjo? Ele podia aparecer pisando em terra firme. Ele podia falar suspenso no ar, como poderia acontecer. Ele poderia se comunicar com os discípulos em sonho, avisando que Jesus estava vivo. Mas não! Ele fala de cima da tumba. E isso é muito simbólico. Ele fala do exato local dos fatos, para não haver dúvidas. Ele fala sentado sobre a pedra para indicar triunfo, como aquele guerreiro que vence a batalha e que depois pisa sobre o adversário derrotado. É uma imagem que destaca que a morte não é páreo para o Senhor Jesus, que a morte foi humilhada pelo Filho de Deus. Então o anjo se assenta sobre a pedra. É uma imagem forte para dizer Jesus venceu, triunfou, pisou na cabeça do inimigo. É interessante observar que os anjos são sempre mencionados em momentos decisivos no ministério de Jesus. Já reparou isso? Nós não temos assim tantas informações sobre os anjos, sobre estes seres. As Escrituras se calam a respeito de muitas coisas, mas quando Jesus está em algum momento crucial, os anjos aparecem. Quando Jesus estava para ser concebido no ventre de Maria, o anjo Gabriel apareceu e disse que ela daria luz àquele que se assentaria no trono de Davi, cujo reinado não teria fim. Quando Jesus nasceu, anjos glorificaram a Deus nas maiores alturas e anunciaram as boas novas aos homens. Quando Jesus venceu a tentação do diabo, nos diz as Escrituras, eis que vieram anjos e o serviram. Quando Jesus estava no Getsêmani, momentos antes da crucificação, Lucas nos diz que um anjo de Deus descia do céu e o confortava. Quando Jesus é preso, ele afirma que, se quisesse, poderia invocar uma legião de anjos que viriam em seu favor. Quando Jesus ressuscita, anjos de Deus aparecem mais uma vez para anunciar que ele ressuscitara. Quando Jesus ascende aos céus, lá estão os anjos mais uma vez para dizer que o mesmo Jesus que subia aos céus haveria de voltar da maneira como foi. E por fim, encontramos referências nas Escrituras de que quando Cristo retornar, os anjos de Deus virão com ele e reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Vejam, irmãos, como a presença dos anjos destacam o caráter miraculoso e extraordinário desses eventos, dentre eles o evento da ressurreição, envolvendo a pessoa e a obra de Cristo. Esse destaque é importante em nosso ponto, porque é comum vermos que quando Deus intencionava autenticar a sua mensagem e o seu mensageiro, ele o fazia desde os tempos antigos por meio de milagres. Os milagres na Bíblia têm explicação. Eles não acontecem de forma aleatória. Os grandes milagres que vemos nas Escrituras, dentre outras finalidades, cumprem o papel de apontar para o servo de Deus e para a veracidade daquilo que ele proclamava.
Por isso nós temos um grande volume de milagres no período entre Moisés e Josué, no período entre Elias e Eliseu e também no período de Jesus e seus apóstolos. Inclusive foi por causa dos milagres que aconteceram por ocasião da morte de Cristo que, por exemplo, aquele centurião creu que naquela cruz estava pendurado o Filho de Deus. O fato de muitas coisas sobrenaturais acontecerem também na ressurreição de Cristo, sendo a própria ressurreição o maior de todos os milagres da história, correspondem ao método usual de Deus diante dos grandes eventos redentores. E é também a evidência incontestável de que a ressurreição de Cristo não é um conto fantasioso, não é fruto da imaginação de quem quer que seja, mas a ressurreição é um fato histórico que não se pode negar. É a melhor explicação para o cenário em que nós nos encontramos. É o acontecimento que amarra e confere sentido a toda a realidade. É a única luz que traz solução a esse mundo de trevas. A ressurreição de Jesus. E tudo aquilo que aconteceu depois, a versão furada do corpo roubado, a impossibilidade de um tipo de alucinação coletiva, a incredulidade inicial dos seus próprios seguidores, a disposição posterior desses mesmos seguidores de morrer sustentando que Jesus ressuscitou, servem como um atestado de que a ressurreição de Jesus ocorreu. E que o desespero dos seus inimigos por esconderem aquele fato fracassou de tal forma, de uma forma retumbante, de modo que em todo o mundo essa mensagem foi e continua sendo proclamada por séculos e séculos, chegando até nós, e ainda ninguém conseguiu detê-la, ninguém conseguiu pará-la. Do mesmo jeito que não puderam deter Jesus no túmulo, ninguém consegue deter a proclamação de que ele ressurgiu. É o cavaleiro de Apocalipse que saiu vencendo e para vencer. E não pode ser interrompido em sua missão. A ressurreição de Cristo é digna de crédito, irmãos, porque se trata de um fato ratificado por Deus com milagres e com a conversão, não de dezenas ou de centenas, nem de milhares, mas de milhões e milhões por toda a face da terra, que não param de dizer em alto e bom som que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo. Como em uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, Jesus suportou a morte como um cordeiro, mas Jesus engoliu a morte como um leão. Pela primeira vez na história, a morte foi vencida. Todos os homens temem diante dela. Todos os homens são impotentes diante da morte. Todos os homens choram os seus mortos. Mas pela primeira vez na história, a morte foi vencida. É um milagre inédito. É uma notícia maravilhosa, não há como conter uma informação dessa grandeza. É por isso que o Evangelho continua. Jesus será anunciado, a sua morte será anunciada até que Ele venha. A ressurreição de Cristo foi creditada por Deus, é digna de crédito, porque é um fato que se dá em meio a muitos milagres e obras divinas, de extraordinário peso e relevância. É como se Deus fizesse milagres e muitos milagres que apontassem para um milagre ainda maior e não deixasse dúvida para ninguém. Nós começamos aqui contando a história de um ateu que interpelava um cristão. O ateísmo, meus irmãos, não é um problema de ordem intelectual, é um problema de ordem moral, é uma questão do coração. Não tem como duvidar de Deus nem do que Ele faz, a não ser que nós nos rebelemos contra Ele de uma forma decisiva, convicta, por decisão pessoal, mas não pela análise dos fatos. Os fatos estão contra aqueles que querem negar. Que os que querem negar provem. E eles não vão ter sucesso nessas tentativas. A ressurreição de Cristo também é digna de crédito, em segundo lugar, porque é fato anunciado pelas Escrituras.
É fato anunciado desde há muito pelas Escrituras. Vejam, quando as mulheres foram ao túmulo, os anjos a interpelaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E nos diz o texto que as mulheres se recordaram. Elas se recordaram dessas palavras. Ora, Jesus Cristo fez referência a esses acontecimentos em algumas oportunidades. De maneira mais direta, pelo menos por 3 vezes aos seus discípulos. Dessa forma, irmãos, as mulheres puderam se lembrar dessa predição. Para muitos pode parecer um tanto quanto incompreensível que aqueles que acompanharam Jesus de tão perto tivessem deixado que palavras reveladoras de algo tão fantástico caíssem no esquecimento, não é? Às vezes nós ficamos assim como que assombrados. Como é que vocês se esqueceram disso, mulheres ou apóstolos? Jesus falou que isso ia acontecer, mas não é difícil de aceitar, irmãos, estas informações, até mesmo quando tomamos por base as nossas próprias experiências. Não vamos falar deles, vamos falar de nós. Porque muitas vezes, quando enfrentamos momentos de tribulação, momentos difíceis e mergulhamos em problemas densos, nós nos esquecemos facilmente ou não nos damos conta das promessas de Deus e das palavras confortadoras das Escrituras Sagradas. É ou não é? As mulheres não encontraram o corpo de Jesus e os anjos lhes lembraram das suas palavras. Percebam que o que vai trazer conforto para a alma não são os nossos sentimentos ou percepções, mas é a lembrança do que a palavra de Deus diz. É isso que vai trazer conforto para o coração. Não é o que eu percebo, não é o que eu interpreto, não é o que eu acho, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus quando é recordada. A palavra de Deus quando vem à memória. Aqui os anjos destacam uma predição feita por Cristo, ressaltando que já vinha sendo propagado pelas Escrituras há muito tempo. Portanto, quando a dor bater à sua porta, quando o desespero invadir os seus pensamentos, quando a sua sensação for de que tudo chegou ao fim e não há mais saída, pare de olhar para dentro de si, pare de resmungar, pare de se angustiar por um momento e preste mais atenção ao que a palavra de Deus diz. Porque provavelmente você está esquecendo de algo importante. As mulheres esqueceram, os apóstolos esqueceram, todos costumam esquecer, nós nos esquecemos, mas Deus, em seu infinito amor, ainda faz questão de nos lembrar. Quando Pedro e o discípulo amado foram ao sepulcro, eles entraram, viram os lençóis e ficaram admirados, porque segundo o Evangelho de João 20, verso 9, eles ainda não haviam compreendido as Escrituras que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, as Escrituras já diziam isso. O problema é que os discípulos ainda não haviam compreendido estas coisas. O problema é de compreensão. O problema é de interpretação. O problema é de assimilação da verdade. Mas a verdade já está lá. Já está posta. Já está predita. Quando Jesus Cristo, já ressurreto, estava com 2 de seus discípulos no caminho de Emaús, episódio que Lucas detalha, nos diz o texto que eles conversavam sobre os últimos acontecimentos e de como as autoridades entregaram Jesus, o profeta poderoso de Deus, para ser crucificado. Os discípulos demonstraram abatimento, porque aquele que eles esperavam que traria libertação a Israel estava agora morto e, para piorar, segundo eles, o seu corpo não foi mais sequer encontrado na sepultura. E sem dúvida, irmãos, essa é uma das grandes ironias da história. É uma das grandes ironias da história toda. Porque vejam como a perspectiva humana é miserável diante do plano de Deus. O fato do corpo de Jesus não estar mais na sepultura deveria alegrá-los, como nós hoje nos alegramos exatamente por isso. Deveria alegrá-los e não entristecê-los.
O motivo da tristeza era o modo como eles interpretavam as coisas naquele contexto, naquele momento. Ainda bem que os propósitos de Deus sempre prevalecem em relação à nossa vontade. Ainda bem. Porque se a vontade dos discípulos fosse feita e o corpo de Jesus tivesse permanecido no túmulo como eles queriam, estaríamos hoje todos perdidos, nós e eles. Com isso, a gente aprende que às vezes é melhor chorarmos um pouco por causa da nossa ignorância do que recebermos um alívio momentâneo e imediatista que não resolverá o nosso problema maior. E Deus está interessado em coisas maiores. Deus sabe o que faz, mas nós nem sempre sabemos o que desejamos. E o que os discípulos desejavam naquele momento era que o corpo tivesse sido encontrado na sepultura. Veja só. Essa é uma história em que Deus zomba da morte e zomba dos homens. E então Jesus diz, a partir do verso 25 desse capítulo 24, observem, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus aqui já mostra que os profetas falavam a seu respeito, falavam da sua morte, da sua ressurreição. E olha a continuação, no verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então vejam, irmãos, as palavras de Jesus afirmando que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, estão aludindo à sua morte e ressurreição, e é exatamente a respeito da sua morte e ressurreição que ele passa a discorrer. Portanto, Jesus não estava dizendo algo novo. Jesus estava reverberando tudo que a Bíblia já dizia, desde os escritos de Moisés e de todos os profetas. Importava que o Filho de Deus, que o Messias, morresse e depois ressurgisse dos mortos. Um dos aspectos mais impressionantes da Bíblia diz respeito às profecias que se cumprem por séculos, milênios, depois de terem sido anunciadas. Isso prova que Deus controla soberanamente a história. Por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, por isso que Jesus voltará em dia e hora que ninguém sabe, mas que Deus conhece e determinou. Deus controla soberanamente os tempos, as estações, os homens, as igrejas, os governos, a natureza, os mortos, os vivos, os fenômenos, o universo. Ele vive e ele reina pelos séculos dos séculos. Então, muitas dessas profecias que nós encontramos são messiânicas, até porque Cristo é o centro da Bíblia. É muito claro que todas as Escrituras apontavam para ele como o libertador, como o salvador dos homens, e é evidente que esse papel estava ligado aos eventos da sua morte e ressurreição, que são mencionados muito antes deles acontecerem. Somente se Cristo ressurgisse, morresse e ressurgisse, ele poderia ser de fato o nosso Redentor. E o Antigo Testamento já ensinava isso. Quando mais adiante Jesus aparece aos seus apóstolos, a partir do verso 44, encontramos a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E observem os versos 45 e 46. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Todas as partes das Escrituras dão testemunho de Cristo, e era necessário que todas as profecias se cumprissem para que o propósito de Deus em Cristo fosse levado adiante. Portanto, irmãos, a ressurreição de Jesus é digna de crédito também, porque é fato anunciado pelas Escrituras, precisamente desde Gênesis 3,15. Primeiro, o anúncio messiânico está lá. Em Gênesis 3,15 já se fala do descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E onde é que você acha que isso aconteceu?
Desde que o homem caiu, portanto, as Escrituras não pararam de anunciar de forma mais sutil ou mais direta que pela morte e ressurreição de Cristo, o homem caído pode ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa é a mensagem da ressurreição. O homem que caiu pode ser salvo. O homem fraco pode ser vitorioso. Aquilo que é mortal pode ser revestido da imortalidade. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo é digna de crédito, porque é um fato comprovado por testemunhas. É um fato comprovado por testemunhas. Vejam, irmãos, quando nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos deparamos com as primeiras de muitas pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. A começar pelos guardas, que vigiavam o corpo e que Mateus descreve como tremendo, espavoridos diante do ocorrido, muito embora depois eles fossem subornados a fim de relatar que o corpo do Senhor foi roubado pelos discípulos enquanto eles dormiam. Claro que é difícil aceitar que soldados romanos não fossem cuidadosos o suficiente para cumprir uma missão relativamente simples. Essa era uma missão relativamente simples, diante das que eles recebiam, vigiar a entrada de uma sepultura que abrigava o corpo de um homem morto. E ainda mais sabendo que o descumprimento ou o fracasso na observação de uma tarefa assim poderia custar mais do que uma mera reprimenda. Enfim, nós temos os guardas como testemunhas a contragosto da ressurreição de Jesus. João Calvino diz que aqueles guardas, calando-se ou mentindo de uma forma ou de outra, se fizeram arautos da ressurreição. Mas além deles, em seguida nós temos as mulheres Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e algumas outras que estavam com elas, as quais também contaram estas coisas aos apóstolos. É muito interessante, essas mulheres entram na tumba, não encontram o corpo de Jesus e saem de lá e vão aos apóstolos contar que ele ressuscitou. O texto é cheio de simbolismos. Porque é isso, quem visita a tumba de Jesus sai renovado. É como se o texto estivesse... Elas procuraram a morte, mas acharam a vida. E voltaram com outra perspectiva. No relato do quarto evangelho, nós encontramos que Pedro e João, o discípulo amado, saíram e correram até o sepulcro e não encontraram mais do que os lençóis de linho e o lenço que cobriam a cabeça de Jesus. Meus irmãos, esse pequeno detalhe é importantíssimo. Algumas pessoas leem a Bíblia assim de uma forma um pouco mais rápida e podem se passar despercebidos aqui. Mas esse detalhe é muito importante porque se o corpo de Jesus tivesse sido roubado mesmo por algum discípulo ou mesmo por algum inimigo, o corpo de Cristo teria sido retirado com as faixas, obviamente, com os lençóis. Era comum naquela época que as pessoas fossem sepultadas envoltas por panos, por tecidos. Mas quem iria, irmãos, quem iria desenrolar o corpo de um defunto se decompondo? Que loucura seria fazer isso. Mas mais do que isso, pense em um judeu daqueles dias que era zeloso das leis mosaicas e que sabia que tocar em um defunto já o tornaria imundo e sujeito, portanto, a contaminações físicas e cerimoniais. Então, não tem sentido que alguém tivesse tido o trabalho de desenrolar o corpo de Jesus para pegar no corpo cru e tirá-lo dali, deixando para trás os lenços. Não faz sentido nenhum. Então, o relato dos discípulos encontrando apenas os lençóis não se dá por acaso. Os escritores, na sua narrativa, estão nos dando pistas para nos mostrar o óbvio. Eles estão nos preparando para narrar a ressurreição de Jesus. Mesmo os discípulos, quando viram aquela cena,
estavam sendo preparados também para crer que Jesus ressurgira de fato, coisa que ainda não havia acontecido. Mas você já começa a entender por que Pedro ficou tão admirado. Eles não acreditaram no relato das mulheres à primeira vista. Lhe pareceram como um delírio, uma loucura, mas agora eles entram no túmulo e veem que só há lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Então, Lucas nos mostra o início desse processo de compreensão, porque ele diz que Pedro, não tendo visto mais nada, senão os lençóis de linho, retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Posteriormente, Jesus aparece a 2 de seus discípulos em Emaús e aos demais apóstolos, inclusive esses são censurados, segundo Mateus e Marcos, por não terem acreditado nos que primeiro lhe anunciaram a ressurreição. Mesmo Tomé, que não esteve entre eles na primeira aparição de Jesus, não creu até que Cristo voltou a aparecer aos apóstolos e ele pôde tocar as mãos e o lado de Jesus, que chegou até mesmo a comer com eles. O relato de Lucas, a partir do verso 36, falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram um peixe assado e Jesus comeu na presença deles. Aqueles homens e aquelas mulheres assim estavam agora capacitados a proclamar Jesus, porque eles foram testemunhas oculares da sua morte, ressurreição, depois de um sepultamento. Eles presenciaram tudo. Eles iriam falar de Jesus de uma forma muito mais apaixonada e convicta, porque eles o viram. Não foi simplesmente alguém que lhes contou, eles viram o Cristo ressurreto. E eles duvidaram num primeiro momento. Mas agora as dúvidas todas se foram. No livro de Atos, quando os servos de Deus se reúnem para a escolha do apóstolo que substituiria Judas Iscariotes, por se tratar de um ofício especialíssimo, um dos critérios para a escolha era que o indivíduo tivesse sido testemunha da ressurreição de Cristo. E surgem então mais 2 nomes, além desses que nós citamos aqui. Em Atos 1, versos 21 e 23, é dito: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Portanto, a ideia é que José e Matias também foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E por isso, qualquer um dos 2 poderia ter sido escolhido o novo apóstolo. Matias foi o escolhido. Então, observem como vão surgindo outras testemunhas e informações de outras pessoas que foram vendo Jesus. Matias e José não aparecem nos evangelhos, mas aparecem aqui agora citados como testemunhas da ressurreição no livro de Atos. Aliás, é isso, no livro de Atos. Vejamos agora o que Paulo, algum tempo depois, escreve a respeito dessas testemunhas, lá na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, do verso 3 a 8. Ele diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Vejam Paulo mostrando o que já explicamos, que a ressurreição de Cristo era, desde há muito, anunciada nas Escrituras. E ele prossegue. Vejam as testemunhas. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria ainda vivem. Então, observe, irmãos, o apóstolo Paulo está literalmente dizendo para o seu público-alvo na igreja de Corinto, naquele tempo, naquele momento em que ele escrevia, ele está dizendo: hoje existem muitas e muitas testemunhas da ressurreição de Cristo entre nós. E se vocês quiserem, é possível fazer um mapeamento. É preciso ir até o endereço exato dessas pessoas, bater na porta delas e perguntar se elas viram Cristo ressuscitado. E elas vão dizer que sim. E elas vão contar a história. Então nós não estamos aqui, o apóstolo Paulo argumenta que ele não está falando de algo distante. Pelo contrário, pessoas que viram o Cristo ressurreto estão entre nós. A maioria ainda vive e pode ser achada entre nós. Porém, alguns já dormem. Ele também disse que alguns já tinham morrido. Depois, foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, o apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo. Vejam que com essas afirmações, Paulo também dá credibilidade ao seu próprio ministério, à sua própria mensagem, porque ele também viu Cristo ressurreto. Importante ressaltar, irmãos, que naquele tempo, o principal meio de prova era testemunhal. Grave isso. Naquele tempo, o principal meio de prova para qualquer assunto era testemunhal. Em nosso atual contexto, isso não é comum. Em nosso atual contexto, a predileção é provar algo utilizando outros meios, mas em uma época em que as pessoas não dispunham de exames laboratoriais, DNA, impressões digitais, câmeras ou filmagens de nenhum tipo, testemunhas com integridade moral eram de suma importância para que um fato se perfizesse. A lei dizia que pela versão de 2 ou 3, reparem, a versão de 2 ou 3 testemunhas seria suficiente para se estabelecer uma verdade. Então Deus caprichou. Na ressurreição, Deus caprichou. Porque para atestar que Jesus ressurgiu, ele não se valeu de 2 ou 3. Ele se valeu de 20, 50, 100, 300, mais de 500 testemunhas. É gente demais dizendo a mesma coisa. Ele ressuscitou. É gente lúcida, decente, inteligente. É gente simples, é gente pobre, é gente de alta posição. São homens, são mulheres, são escravos, são ricos. São pessoas que perderam as suas vidas. Elas estão por toda parte dizendo a mesma coisa. Jesus Cristo ressuscitou. E a nossa vida não precisa mais ser miserável. Pessoas honestas, íntegras, decentes, inteligentes. Ele ressuscitou. É muita prova. Nós podemos ver claramente, irmãos, que segundo as Escrituras, a ressurreição de Cristo é digna de crédito também porque é um fato comprovado pelo meio de prova mais relevante da época, por muitas e muitas testemunhas. Como nós podemos observar, nós temos razões suficientes para crer na ressurreição de Cristo. Milagres, antigas profecias que se cumpriram, muitos testemunhos. E uma vez que nós cremos que a ressurreição de Cristo é digna de crédito, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta, encaminhando para o final do nosso sermão. Que diferença isso deve fazer em nosso viver, em nossa fé, em nossa prática? Ora, primeiramente, a ressurreição de Cristo nos mostra que Jesus triunfou sobre a morte. Que ele vive e reina para todo o sempre. Sua doutrina maravilhosa, seu exemplo tremendo, podem eficazmente exercer poder sobre as nossas vidas. Cristo reina sobre todas as coisas e ele pode reinar no coração dos homens, mas se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo não teria razão de existir. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não estaríamos hoje aqui alegres, louvando e agradecendo por um homem que, na verdade, estaria morto atrás de uma pedra, dentro de uma tumba, esquecido, abandonado. Não haveria motivação para servir a um Cristo assim, mas a perspectiva muda, como mudou a das mulheres e a dos apóstolos, quando vemos que não podemos mais achar Cristo entre os mortos, porque ele está vivo. Por isso é que foi tão impactante, então, aqui no texto, irmãos,
que aquelas testemunhas que foram ao túmulo esperando encontrar Jesus morto, ouvissem dos anjos: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Essa é a pergunta, porque muitos têm agido assim em nossos dias também. Muitos precisam ouvir estas palavras: por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos, sendo que ele vive? Procuram encontrar Jesus como se ele ainda estivesse morto, procuram encontrar Jesus na religiosidade fria e hipócrita, procuram encontrar Jesus em rituais de autoflagelação, em tradições de homens, em procissões e romarias, em igrejas secularizadas, procuram encontrar Jesus em seitas e doutrinas. Meus irmãos, não se deixem enganar, Jesus está vivo, mais vivo do que nunca. Mas uma outra coisa que a ressurreição de Cristo nos mostra é que os crentes também serão ressuscitados. E isso traz uma viva esperança para nós. Há textos bíblicos em abundância que apontam para isso. Percebam que grande consolo que nós temos diante da morte. Você está enlutado? Você está com medo da morte? Você perdeu um ente querido recentemente? Então preste atenção nisso, porque nós temos um grande consolo diante da morte. Ressuscitaremos como Cristo ressuscitou, porque ligados a Ele nós também somos vitoriosos. A morte para nós não representa mais o fim. A morte para nós é o fechamento de uma etapa, de um ciclo dentro de um propósito que Deus tem, que faz com que as coisas sigam e continuem de uma outra maneira muito mais gloriosa. Irmãos, a ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição. Jesus foi o primeiro para mostrar que o mesmo fenômeno ocorrerá conosco. Nós convivemos nesse mundo com pessoas tão materialistas, não é? Que encaram a doutrina da ressurreição como um mito, como uma farsa. Há, entretanto, muitos que até acreditam, até falam que creem na ressurreição de Jesus, na ressurreição final dos homens, mas vivem como se isso não fosse verdade e como se não tivessem que comparecer diante de Deus um dia para prestar contas. Para os crentes, saber que Cristo ressuscitou é motivo de alegria muito grande, porque eles creem em Jesus e eles sabem que ressuscitarão para a vida eterna. Mas para os incrédulos, para aqueles que ainda não creram em Jesus, será terrível, porque ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Então, atente para isso. Se você ainda não creu, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não olhou para Jesus Cristo e o viu como seu único e suficiente Salvador e Senhor, o momento é esse. Abra os seus olhos, peça a Deus que tenha misericórdia, curve-se diante dele, quebrante o seu coração. Porque a ressurreição de Jesus só vai ter valor e significado eterno para nós, se isso acontecer. E por fim, irmãos, a ressurreição de Jesus deve nos incentivar a propagar as boas novas do reino de Deus. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Ordenou que a igreja fizesse discípulos e que batizasse esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda fez uma promessa grandiosa. Prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não é que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e está lá e nos deixou aqui sozinhos e por conta própria. Ele ressuscitou e se colocou ao nosso lado. Inclusive enviou o Espírito e fez essa promessa. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pregação feita em nome de Jesus e a transformação de Deus na vida dos homens é uma evidência que Jesus ressurgiu. Porque nada que continuasse morto poderia exercer tanta influência como o nome de Jesus. Portanto, a ressurreição de Jesus deve servir de estímulo para nós, meus irmãos, porque enquanto pregamos a Cristo, estamos dizendo que Ele ressurgiu histórica e verdadeiramente e que agora pode fazer com que as pessoas morram para os seus pecados e ressuscitem em novidade de vida para Deus. Agora os homens podem crer, porque Jesus
O Jesus que venceu, o Jesus que triunfou, pode conceder vida a todos aqueles que creem no seu nome. Eu gostaria de encerrar lembrando a história que contamos no início do sermão. Lembram? Lembram do que disse aquele evangelista ao incrédulo que tentou criar uma falsa equivalência entre as suas palavras humanas e as palavras de Jesus? Ressuscite depois que você morrer e eu crerei em tudo que você disser. Há uma verdade profunda nisso. A ressurreição de Jesus validou todo o seu ensino e confirmou a missão que ele veio cumprir. E a ressurreição de Jesus antecedeu a fé dos seus discípulos. Vejam o texto. As mulheres não criam na ressurreição e estavam tristes. Os apóstolos não criam na ressurreição e estavam desolados. A ressurreição fez com que eles crescem. Então não foi a fé dos discípulos que criou o fato da ressurreição. Foi o fato da ressurreição que trouxe fé ao coração dos discípulos. Não foi eu que primeiramente criei e que depois comecei a pregar de forma arbitrária que Jesus ressuscitou só porque eu quero. Jesus ressuscitou e foi a ressurreição dele que me fez crer. A ressurreição me fez crer. Aleluia! A morte foi derrotada. A morte não tem a palavra final. Ele vive, ele reina. Vamos orar? Senhor, nossos corações se enchem da tua verdade. E nós nos vemos tão pequenos e tão limitados. Nesse mundo sozinhos somos tão tristes, desiludidos, perdidos. Mas ao lado do Senhor e pela perspectiva da tua ressurreição, as coisas mudam na nossa mente. Nós somos então, ó Deus, invadidos por uma compreensão que nunca tivemos. A tua palavra vem ao nosso coração como um bálsamo e nos firma sobre uma rocha. De modo, ó Deus, que agora nós podemos sorrir. Alegremente podemos sorrir. Os enlutados podem sorrir. Os enfermos podem sorrir. Aqueles que nesse mundo estão fragilizados e vulneráveis podem voltar a sorrir. Podem crer. Podem renascer. Suas forças podem ser recuperadas. Temos agora um sentido de vida. Temos agora um propósito que não tínhamos. Porque Jesus ressuscitou. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grandiosa obra de salvação, que foi confirmada de formas tão extraordinárias e repetidas ao longo da história. Senhor, obrigado por esta igreja existir. Esta igreja existe porque Cristo ressuscitou, porque a mensagem do Cristo ressurreto chegou até aqui. Chegou até esses corações, chegou até esta cidade, país, chegou até esse bairro, chegou até a nossa família e mudou a nossa vida completamente. Senhor Deus, nos ajude a testemunhar esse fato com todas as nossas forças. Que tenhamos disposição, capacidade, inteligência e mobilização para dizer, até o fim das nossas vidas, diante de todos aqueles com quem nós nos depararmos, Cristo vive, reina por toda a eternidade. E como é bom saber que a nossa vitória é certa. Que nós não estamos aqui de forma casual, aleatória. Existe um plano. E esse plano tem se cumprido em nós. Por causa da vitória de Cristo. Do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.